Jesus nos abençoe. A possibilidade do estudo da noite vai dar a cada um de nós a obtenção de uma reflexão. Eu vou começar o estudo pelo final. Pela primeira vez, me permitam fazer isso. É de um livro Boa Nova, de Humberto de Campos, escrito na década de 40, que tem o título da lição Maria. É a 30ª lição desse livro, a 30ª e a última lição, falando a respeito de Maria de Nazaré, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Mãe de Jesus. Diz ele ao final, ao encerrar o capítulo, a história que ele conta de Maria de Nazaré. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres, e desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silencioso, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, é um convite de Humberto de Campos para que observemos a importância da nossa Maria Santíssima em todos os cultos religiosos. E que quando nós nos deparássemos com um templo aonde estivesse cantando músicas, louvores à Nossa Senhora, que nós fizéssemos uma prece agradecendo as bênçãos, para que o perfume da rosa mística da nossa Mãe Maria Santíssima se espalhasse por aquele templo e por todos nós. Conta Humberto de Campos que, junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Conta em outro livro que eu já li, que na madrugada, um dia antes, João bate na porta da casa de Maria e avisa: Maria, Maria. Ele foi preso. Diz Humberto que a nossa Mãe Maria Santíssima resolveu sair, colocou um pano sobre a cabeça, ao costume das mulheres de Nazaré, para o frio da madrugada, e saiu à procura de Jesus, à procura das prisões. E João falou: olha, a torre de Antonina, onde ficam os romanos, cuida da noite, cuida da madrugada, nós estamos colocando em vida a nossa vida em risco, é melhor nós aguardarmos. E diz Humberto de Campos que ela saiu procurando, foi de lugar em lugar, de palácio em palácio, de local em local, perguntando de prisão, foi na prisão, queria ver o filho dela, E agora aqui começa o relato da nossa Mãe Santíssima, aquele vulto ao pé da cruz, em que dispensava o seu pranto. Ela meditava e pensava e estava torturada. Os olhos físicos fixos naquele madeiro das perfídias humanas, diz Humberto de Campos, deixava transparecer um grande sofrimento. E a nossa Mãe Maria Santíssima, que vivera
tantas situações junto de Jesus, diz o narrador que o pensamento veio de lembranças daquele dia da Anunciação, quando Gabriel, o anjo, veio avisá-la, da amizade com Isabel, depois a viagem a Belém, quando estava lá em Belém, as dores do parto, estar próximo de Belém, mas teve que ir para uma estrebaria, uma casa de animais. Lá teve o filhinho dela, lembrou dos carneiros que se dirigiam ao improvisado berço, feito num local de alimento dos animais, a luz daquela madrugada que clareava, que era a estrela, que era a aproximação dos pastores para ver quem tinha nascido, e ela lembra daquele momento com a vividez, com a alegria da mãe de ver o filho nascer e o carinho de tantos. Lembrou depois da inspiração de José para voltar pela sombra das pirâmides, para fugir de um possível ou de um preparado assassinato ao seu filho pequeno, e ela sentada no lombo de um burrinho, com Jesus ao colo, e lembrava de tantos, lembrava da infância de Jesus, quando ele, ainda pequenininho, já trazia pessoas para dentro de casa, para que ela cuidasse, para que ajudasse a ele a cuidar, e ele dispensava carinho, e ela falava assim: Joshua, Jesus, o que você está fazendo? Estou cuidando das coisas do meu pai. Era a resposta que ele dava. Certa feita chegou a trazer um malfeitor para explicar ao malfeitor a importância de viver no bem. De outras feitas, trouxe pessoas diferentes. Uma vez foi ao templo e no templo conversou com os doutores e ensinava aos doutores, e ela então recebeu a inspiração, e José levou a criança para trabalhar na carpintaria com ele. E ele trabalhava e cuidava das coisas do pai. Bem, e agora ali, diante daquele madeiro infame, diante do sofrimento, os seus olhos procuravam aqueles que estiveram junto com Jesus, que compartilharam da presença de Jesus. Não enxergava a ninguém, a não ser o caçula dos discípulos, João, então com aproximadamente 18 anos, a amparava em seus braços, falava para ela, para que ela tivesse o conforto da presença de Deus nosso Pai. E não encontrava ninguém daqueles discípulos. Assustados, seguiram caminhos tão diferentes naquele momento de sofrimento. Nem aqueles que Jesus tornara a pele limpa, livrando das chagas, da lepra, não estavam lá. De todos aqueles que ela escutara falar, que ela vira Jesus curar, ninguém estava lá. As mulheres
como sempre, as mulheres muito fortes estavam lá, mas não encontrava aqueles que desfrutaram a sua presença, o amor, lembrara da entrada triunfante de Jesus alguns dias antes, lembrara de que quando foi procurado pelo coração do anjo guardião, e ela disse: faça-se na escrava a vontade do Senhor. De alma angustiada, narra Humberto, ela escutou o bater dos ferros nos pulsos, nas mãos, pregando Jesus na cruz. Fora padecimentos inenarráveis, padecimentos que uma mãe não conseguiria suportar. E ela ali, firme. Lanças riscavam ao ar, pedras, ironias mordazes eram proferidas ao esmo, dilaceravam ali a alma. Em meio às mulheres compadecidas que estavam ali, que lhe acompanhavam, aquele momento angustioso, reparou que alguém pegava mais forte os seus ombros. Era a figura de João, que vencendo todas as suas dificuldades, fazia-se presente. O filho de Zebedeu estava ali, abraçado a ela. E ela procurava o olhar de Jesus para ver em seu filho o brilho do olhar que a gente escuta nas narrativas. E de fronte baixado, sentindo do barulho, a cruz já estava em pé, ela olhou a Jesus e disse: meu filho, meu amado filho. Exclamou ela ao mártir, na aflição de mãe. E Jesus, então, olhando ao olhar da mãe dele, disse: mãe, eis teu filho. Movimentando o olhar, o semblante em direção a João, ao seu apóstolo caçula e querido, disse: filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de pranto doloroso, procurou compreender o seu filho, a sua derradeira lição, que dizia a todos nós, por extensão, que somos uma família universal. Somos mães e pais dos filhos, somos filhos de mães e de pais de outras condições. E ela conservou-se por ali durante muito tempo, fazendo a sua prece, até que o corpo de Jesus foi arrancado da cruz, a tempestade mergulhou a paisagem da castigada Jerusalém num dilúvio de sombras, relata Humberto. Após aqueles primeiros dias
das dificuldades, os discípulos se reorganizaram, os discípulos tiveram novamente contato, começaram a se reunir, a divulgar o Evangelho, e ela foi para a casa de parentes que moravam ali perto. Sua vida, a vida de Maria, era uma vida de devoção. A todos que encontrava, narrava as histórias de Jesus, do seu filho. Contava em Batênia as lições do amor de Jesus. E João, já tendo se movimentado, dirigido para a cidade de Éfeso, ganhou uma casa e resolveu então vir de Éfeso até as proximidades de Jerusalém, convidar a Mãe Maria Santíssima para que ela pudesse morar com ele. Ele recebeu aquela colocação de Jesus com a responsabilidade. Muitas vezes nós passamos por mãos amigas, passamos por alguém que nos dá um conselho, que a gente conheça ou que admira, e não nos apercebemos da importância daquele momento, daquele benfeitor que nos convida às tarefas, das resoluções. Naquela beira de estrada, algumas léguas de Éfeso, naquela casinha branca, de frente para o mar, Maria podia ver o mar, podia ver o horizonte, sentir a brisa, o vento que vinha à sua face, e ali ela e João faziam as considerações do dia a dia às pessoas que os procuravam. Ela falava da vida do seu filho e João falava das lições de amor e de paz, das lições morais que Jesus, das parábolas que ele contara. Mas logo João precisou ir mais frequentemente a Éfeso, por causa da igreja que ali se estabelecera, para ajudar a cuidar do dia a dia, das lições e dos estudos. Nossa Mãe Maria Santíssima, então, ficou quase que sozinha na casa. Mas as pessoas não pararam de ir. Chegavam com as suas chagas, que eram tão comuns naquela época, as lepras. Maria enxugava, dava um copo d'água, lavava, colocava para um descanso breve, e a todos atendia, que ali vinha. E a choupana, então, aquele casebrezinho pequenino, branquinho, à beira da estrada, da entrada de Éfeso, de frente para o mar, ficou conhecida pela Casa de Santíssima. Porque, certas vezes, um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, beijou as mãos de Nossa Senhora, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe de nosso Mestre e Nossa Mãe Santíssima. E ali, então, passou-se a utilizar essa expressão tão comum em todas as religiões, Nossa Mãe Maria Santíssima.
e o local ficou conhecido como a Casa da Santíssima. Uns se dirigiam lá solicitando o conselho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria envolvia com o olhar amoroso da sua bondade e dizia: isso passa, isso também passa. Nesses dias assim que as lágrimas estão correndo aos olhos das famílias que veem seus queridos sofrendo nos leitos de hospitais, a gente tem visto essa frase, né? Isso também passa. Maria, nossa Mãe Santíssima, que disse. Dizia ela carinhosamente: só o reino dos céus, o reino de Deus, é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Tenha calma, meu filho, tenha calma, isso vai passar, isso também vai passar. Bem, os dias foram se passando. Certo dia, já depois do início do entardecer, nas dificuldades da vida, aproximou-se um vulto de um pedinte e disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Maternalmente ela acolheu. Chamou aquele pedinte para dentro de casa, impressionado com aquela voz tão doce que inspirava profunda simpatia. O peregrino falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados e sinceros filhos de Deus. E Maria escutava aquela voz doce, parecia reconhecer, mas não lembrava de quem que era. Sentia emoção, o pulsar do coração diante daquelas carícias. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de tanta terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo, o visitante anônimo, lhe estendeu as mãos generosa e lhe falou com um profundo acento de amor: minha mãe, venha aos meus braços. E ela então reconheceu, era seu filho, era Jesus que estava ali. Tomada de comoção profunda, viu as chagas dos pés também, a chaga do lado da lança que havia criado, viu as úlceras cravadas, causadas pelos cravos do suplício. Quis ajoelhar-se e beijar seus pés. Meu filho, as úlceras que te fizeram, o que foi isso, meu filho? Disse-lhe então aquele insólito visitante: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te. Pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos.
Maria cambaleou, dormiu. No outro dia, portadores humildes desciam a Éfeso e regressaram com João para que pudesse assistir aos últimos momentos, os últimos respiros da Mãe Santíssima. Maria já não falava, mas numa inesquecível expressão de serenidade, ainda esperou os últimos, o romper, a ruptura dos derradeiros laços. Maria já não falava, não mais via seu filho amado, sentia o aliviar das dores, sentia-se libertar do corpo físico, flutuava pelas nuvens. E reparou que ela pensava na Judeia e foi à Judeia. Ela pensava na cidadezinha em Nazaré, ela sobrevoava Nazaré. Viu o lago que contornava, viu o lago abastecido pelas águas que desciam das montanhas. E ela lembrou-se de que tantos contavam histórias de sofrimentos e de dores que estavam acontecendo em Roma com os primeiros cristãos. E ela então viu as colinas, os prédios eloquentes da Roma, as liteiras passando pela cidade, movimentos dos soldados. Mas ela pensava naquelas almas queridas que estavam sofrendo as perseguições. Adentrou-se ao subsolo, aquele local de tantas dores, em que os cristãos, os primeiros cristãos, crianças, ancião, adulto, jovens, se amontoavam naquela prisão subterrânea daquela majestosa construção que está até hoje lá em Roma, o Coliseu. Escutou o urro, os barulhos das feras, dos tigres de Bengala, dos leões que foram trazidos da África, outras feras da Ásia. Escutava o barulho, o urrar, e sentia o medo que cada um sentia ali. Então, foram anunciadas a presença de autoridades, anunciada a presença de milhares de pessoas, e os corações apreensivos. Puseram-se as filas para adentrarem ao circo, todos assustados, com medos, confiantes, com muita fé. Então Maria rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando aproximou-se ela, então, pela inspiração divina, junto a uma jovenzinha e disse:
Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Então a voz dúcida daquela jovem entoou um canto por demais conhecido da comunidade cristã de então, e todos puderam entrar sobre o cântico, alguns dizendo Ave Cristo, Ave Cristo, os que vão morrer por ti, vos saúda. Então, meus irmãos, nesses momentos agora em que as dores do nosso coração, de todos nós, estamos nos sentindo assim tão oprimidos pelo parente que está sentindo as dores na UTI, as dores que essa doença está levando, né, irmão Laerte? Tenhamos confiança, porque as dores são iguais para todas as religiões, são iguais para todas as religiões. Do pai que morreu, da filha que morreu, da esposa que faleceu, do amigo que faleceu, as dores são iguais. Mas nós temos o Consolador, nós temos o consolo de sabermos da vida eterna. Não vamos, por de certo, dizer dessas condições de entendimento para ferir corações, mas para o nosso consolo. Nós sabemos que somos espíritos imortais. Não morreremos. Como disse a nossa Mãe Maria Santíssima, isso passa. Que essa confiança chegue aos nossos corações. Isso vai passar. Essa onda de dor e de lágrima vai passar. Tenhamos fé, tenhamos confiança, queridos. Vai passar. Nossos corações devem confiar em Jesus. Seremos libertos do corpo físico que está limitado, que não conseguimos andar, que está todo quebrado, que está em toda dificuldade. Seremos libertos. Esse corpo físico é a experiência que estamos passando. Que Jesus nos abençoe, que a nossa Mãe Maria Santíssima abençoe a cada um de nós, que esses irmãos, amigos que estão retornando à pátria espiritual sejam recebidos por nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado.